Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer a retap da segunda chamada, né? Da E, tá bom? Então, é uma prova com 50 scores, tá? Uma prova mais trabalhada, não é? Que leva mais tempo, 120 minutos. Vou falar desse item aqui, ó. 5. Responda usando caneta azul ou preta. As resoluções a lápis não serão corrigidas. Como se trata de uma avaliação, qualquer tipo de avaliação para nota não pode resolver a lápis, tem que ser a caneta. E outro item também importante é esse 7 aqui, ó. Não serão aceitas rasuras. A rasura incorrerá em perda do item. Vamos dizer, se você está escrevendo a questão subjetiva, de repente você erra um pouquinho, o seu raciocínio ali, você errou um pouquinho, sem problema, passa um tracinho, escreve na frente, tá vendo que foi assim só uma questão de raciocínio mesmo. Mas nos itens objetivos, esses não podemos aceitar, tá bom? Se você perdeu, se você rasurou, se você marcou os dois, não pode errar. Ali você tem que fazer a lápis, tem que pensar direitinho para marcar somente um e o certo, e não pode rasurar. E outra coisa, você tem que assinar todas as páginas da E, tá bom? Assinar tudo. Então, vamos agora à primeira questão. Leia e analise o texto 1, reproduzido a seguir, para responder às questões 1 e 2. Cerimônia do Fogo Sagrado abre Jogos Indígenas. Olimpíada dos Povos Indígenas reúne povos de várias etnias. Porto Nacional. Neste sábado, ao amanhecer, a Cerimônia do Fogo Sagrado abre a 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas em Porto Nacional, Tocantins. O evento dura uma semana e é organizado pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, ITC. Os Jogos são considerados um dos maiores encontros esportivos indígenas das Américas. Olha só desse primeiro parágrafo aqui, nós temos várias questões, tá? A primeira diz respeito ao título, não é? Ao título do texto. É uma manchete que tem a ver com todo o texto, tá? Todo o texto é uma manchete que resume o texto, tá? E grafado a primeira letra com maiúscula, verbo no presente para conferir atualidade ao fato, e tem toda uma característica aqui do título que nós estudamos. Logo após o título vem a linha fina, tá? Então, Olimpíada dos Povos Indígenas reúne povos de várias etnias. Aqui, a linha fina serve para ajudar no entendimento do título, tá? Então, a linha fina é para ajudar no entendimento do título. Veja que o texto, ele não possui intertítulos. Veja que é um texto, uma notícia, não é? Não tem outros assuntos, assim, não houve uma mudança brusca no texto, então não tem intertítulo, certo? Ou não tem intertítulo, isso mesmo, porque não houve uma mudança. Intertítulo é quando o texto precisa de outra informação, e aí vem aqueles intertítulos com outros textos, para ajudar na informação aqui, tá certo? Aqui no primeiro parágrafo, pede as questões fundamentais do jornalismo, não é? Aquelas perguntas: o que aconteceu, quando, onde, como e por quê, tá? Então, lá na questão, pede quem, aqui do LID, quem? O Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, ITC. O que? A Cerimônia do Fogo Sagrado abre a 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas. Quando? Aqui, ó, neste sábado.
ao amanhecer. Onde? Em Porto Nacional, Tocantins. Está logo aqui, tá certo? Aqui também, no lead, aparece o gancho. O gancho é uma frase que resume também a notícia, né? Ajuda também nas informações. Então, o jornalista ele coloca esse gancho, que é essa frase aqui, ó. Ela está logo no lead. Os jogos são considerados um dos maiores encontros esportivos indígenas das Américas. Esse foi o gancho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura. Segundo parágrafo aqui. Segundo a coordenadora da Comissão de Organização dos Jogos dos Povos Indígenas da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Regina Pena Rodrigues, o encontro esportivo tem o objetivo de promover a integração dos povos indígenas e a celebração com os cidadãos não indígenas. Paralelamente ao evento, também ocorrerá o Fórum Indígena, que debaterá temas como sustentabilidade, característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em um certo nível com um determinado prazo. Juventude e preservação de tradições indígenas. O Fórum Indígena também pretende incentivar o intercâmbio esportivo e cultural das etnias e o debate de propostas sobre a inclusão indígena das disputas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os jogos contam com modalidades que são atividades típicas do dia a dia dos índios, como natação em rio, canoagem, arco e flecha, corrida de tora, cabo de força, futebol de cabeça e outras modalidades tradicionais indígenas que refletem a cultura étnica. Participam do evento 1.300 índios de 35 etnias de todas as regiões do país, cerca de 40 pessoas do comitê organizador e aproximadamente 100 voluntários. Os Jogos dos Povos Indígenas são realizados pelo ITC em conjunto com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O encontro esportivo ocorre desde 1996. A cada 4 anos, o último encontro ocorreu em Paragominas, Pará, né, em 2016. Então, vamos às questões, tá? Então, primeira questão. Olha, veja que as questões, elas exigem um pouco mais, tá? São questões, assim, um pouco extensas, são 5 perguntas aqui, ó, porque são 5 scores, tá certo? Então, veja, aqui exige mais tempo e, assim, você prestar mais atenção. A notícia e a reportagem são gêneros textuais jornalísticos. O texto 1 é uma notícia. Após sua leitura, apresente 2 características encontradas no texto em análise que o diferenciem da reportagem e apresente 2 características encontradas no texto em análise que o assemelhe à reportagem. Dê sua resposta discursiva completa, tá? Então, veja, do primeiro pedido, não é? Se você disser que a notícia é um texto breve, curto, não é? Já é uma característica. Pode ter muitas outras características, todas aquelas que nós estudamos. Outra característica predominantemente informativo. É uma característica, não é? Uma semelhança, nível de linguagem padrão. Então, a notícia, o texto é padrão, a reportagem também padrão, tá? Uma semelhança, tá? Outra semelhança, a linguagem pessoal, objetiva e direta.
também a reportagem tem essas características. E aqui a elaboração de resposta discursiva completa, que você vai colocar a sua produção aqui, a sua redação. Então, de acordo com a sua produção aqui, você vai ganhar um score. Aqui nós estamos colocando somente a informação. A produção é do aluno. 2. Informe qual a função de linguagem principal no texto. E explique por que essa função de linguagem é tão importante para o gênero textual notícia. Particularmente no terceiro parágrafo, encontra-se uma informação entre parênteses que se refere à sustentabilidade. Explique qual o objetivo dessa informação e qual a função de linguagem ela pertence. Aí a resposta completa. Então, no texto predomina a função referencial da linguagem, né? E a explicação é devido à capacidade informativa do texto. Tá? Como se trata de um texto informativo, a função é referencial. Agora, o objetivo do termo no parêntese é esclarecer, é explicar o significado do termo sustentabilidade, tá bom? E esse termo que explica, que esclarece esse termo sustentabilidade, a função é a metalinguística da linguagem, tá? Função metalinguística. Aí vem, informe qual tipo de notícia do texto 1 e justifique essa classificação. Além disso, verifica-se que o texto possui linha fina e não possui intertítulo. Explique por que esse texto possui esse primeiro item na sua estrutura e não possui esse segundo item na sua estrutura, certo? Vamos lá. Então, o tipo de notícia é sociocultural. Veja que fala dos jogos, não é? Dos povos indígenas, de diversas etnias, diversos grupos. Então, é uma notícia do tipo sociocultural. A justificativa é aspectos relacionados à cultura indígena, com jogos desportivos indígenas e o Fórum Indígena, que debaterá temas relacionados a esse povo. Então, além dos jogos, tem também esse fórum, não é? Então, é uma notícia do tipo sociocultural. A explicação, não é? Ele possui somente linha fina, porque ajuda no entendimento, na explicação do título principal. E ele não possui um intertítulo porque não houve uma mudança, não foi necessário no texto outra informação, então não possui intertítulo. Vamos para 4. Item 4. O texto 1 possui um tema e um gancho, e no decorrer do texto predomina um determinado nível de linguagem. Informe qual é o tema, qual é o gancho e qual é o nível de linguagem predominante no texto 1. Explique na sua resposta por que esse nível de linguagem é adequado para esse tipo de texto. Aí vem a sua produção, que vale ponto. Então, o tema, ele é mais geral. Muita gente colocou o título. Então, não é o título. O título do texto se refere somente àquele texto. O tema é geral, é valorização das tradições indígenas, pode ser jogos dos povos indígenas, cultura indígena. Isso tem a ver com o tema. Agora, o gancho é aquela frase que fica lá no lead, né, que resume a informação do texto e que ajuda também no conteúdo. Os jogos são considerados um dos maiores encontros esportivos indígenas das Américas. Esse é o gancho. O nível de linguagem é o nível padrão, né? A notícia é escrita no nível padrão porque o texto está escrito conforme as normas gramaticais, né? As regras gramaticais ensinadas nas escolas de acordo com as gramáticas, não é, tradicionais. Então, esse foi o item 4. Aí vem a questão que pede das questões fundamentais do jornalismo,
ali no primeiro parágrafo. Quem é lá? O quem? Foi o Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, ITC. Tá? O que? Foi a cerimônia do fogo sagrado que abre a 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas. Quando? Neste sábado ao amanhecer. Onde? Em Porto Nacional, Tocantins. Elaboração de resposta discursiva completa é a sua produção. Vamos ao 6. Nas expressões tradições indígenas e cultura étnica foram usadas palavras para caracterizar os termos tradição e cultura. Explique qual a classe gramatical dessas palavras caracterizadoras e que outro tipo de expressão morfologicamente equivalente poderia substituir essas palavras para que o sentido não sofresse alteração. Informe também em sua resposta quais são essas duas expressões gramaticais que equivalem às duas referidas palavras. Então, é uma questão de gramática. Então, aqui, nas expressões tradições indígenas e cultura étnica. Então, você vai identificar e caracterizar as palavras, não é? As palavras que foram usadas para caracterizar. Então, quais foram as palavras usadas para caracterizar? Indígena, que caracterizou tradições, e étnica, que caracterizou cultura. Então, está se perguntando sobre esses vocábulos que usaram para caracterizar. Então, qual a classe dessas palavras indígenas e étnica? São adjetivos. Qual a expressão morfológica equivalente? Então, veja, indígena. Qual uma expressão para substituir esse termo indígena, formada de locução adjetiva que caracterize tradições? Então, é indígena. Dos índios. Dos índios é uma locução adjetiva que caracteriza tradições, tá certo? E étnica. Da ética. Da ética é uma locução adjetiva porque são duas palavras e caracteriza cultura. Então, essas expressões, elas são chamadas locuções adjetivas, são as expressões. E essas palavras são classificadas morfologicamente como adjetivos, tá certo? Então, veja, essa questão é uma questão de adjetivo. Se você classificou tradição e cultura como substantivo, você escreveu certo, mas não é isso a questão aqui que pede, não é isso que pede na questão. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, a 7. No trecho, neste sábado, ao amanhecer, a cerimônia do fogo sagrado abre a 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas em Portugal, Tocantins. O termo em destaque é um numeral que apresenta uma forma dupla porque são duas palavras. Informe qual a classificação desse numeral em destaque, qual a sua outra forma pela qual ele é conhecido e se ele pode ou não se flexionar. Na sua resposta, explique o que o referido termo em destaque indica a palavra edição. E vem a resposta completa. Então, qual a classificação da palavra 11ª? Numeral, não é? Que tipo de numeral? Ordinal. Numeral ordinal. Qual o outro termo que você pode usar no lugar de 11ª? Décima. É a mesma coisa. Pode ou não, pode se flexionar, não é? Explicação em relação à edição indica o quê? Que sentido? Ela exprime uma ordem numérica. 11ª indica uma ordem numérica, não é? Um numeral ordinal, né? Então, ordem numérica.
E aqui a resposta completa sua produção. Agora vem, os jogos são considerados um dos maiores encontros esportivos indígenas das Américas. Os jogos. Veja que aqui é um artigo definido porque acompanha o substantivo e determina, não é isso? Artigo definido. Aí vem. O encontro esportivo tem o objetivo de promover a integração dos povos indígenas e a celebração com os cidadãos não indígenas. Vamos classificar gramaticalmente. Encontro esportivo é um adjetivo, está caracterizando o encontro. O objetivo é um substantivo, tá? A integração, o A é artigo, porque acompanha aqui o substantivo. Você pode fazer um plural, tá? Dos povos, esse dos tem a preposição de com o artigo o que forma dos. É uma contração, porque houve perda de elemento. É de, perdeu o né? Formou pos, formou dos. Então, é uma contração. Item 9. O Fórum Indígena também pretende incentivar o intercâmbio esportivo e cultural das etnias. O intercâmbio é essa aqui é uma pergunta de sentido, não é? De sentido, valor semântico. Então, o termo destacado possui a seguinte palavra com o mesmo sentido. Troca, intercâmbio é troca, não é? Intercâmbio esportivo e cultural, é a troca, certo? 10. Então, vamos lá. Item 11. Os jogos contam com modalidades que são atividades típicas do dia a dia dos índios, como a natação em rio, canoagem, arco e flecha, corrida de tora, cabo de força, futebol de cabeça e outras modalidades tradicionais indígenas que refletem a cultura étnica. Então, veja, os jogos, a questão de gramática, usa aqui artigo, né? Os determina o substantivo aqui, né? A cultura, também artigo, não é? Substantivo, acompanha o substantivo, o artigo. Artigo definido. Então, artigo. Aí vem. O último encontro ocorreu em Paragominas, Pará, em 2016. A palavra destacada é o último encontro, é um adjetivo, tá certo? O último encontro, último é adjetivo. Vamos ao texto 2. Leia e analise o texto 2, reproduzido a seguir, para responder ao item 13. Então, vamos ler o texto. Deixa eu matar mais um. Só umzinho. A repórter postava-se de novo à frente da cama, como se fosse o líder de uma tropa de combate, pronta a ordenar a invasão da trincheira inimiga. Estava de pé com o microfone na mão, totalmente exposta a algum evento, disparo, vindo dos amotinados. A emissora de TV onde ela acabara de ser contratada para um estágio era a terceira ou a quarta em audiência e não dispunha do aparato técnico das concorrentes. Mas a jovem sentia-se como se estivesse falando para o mundo todo, e as informações que levantava tinha para a moça a importância de uma guerra mundial. Então, vamos às perguntas aqui do texto 2. Com base na leitura do texto 2, julga os itens. O texto 2 pode ser considerado como uma narrativa de aventura, pois contém uma ideia de risco. Muito bem. Então, veja que a repórter aqui, ela está numa aventura, não é? Numa aventura de risco. Então, pode ser considerado uma narrativa de aventura. O narrador da narrativa é narrador observador. Sim, é observador, verbos em pronomes, terceira pessoa.
pois ele participa dos acontecimentos. Aqui é onde está o erro. Se ele observa, ele só conta, ele não participa, tá certo? Então, trocou isso aqui, ficou errado, então, o item aqui. O espaço da narrativa é físico, correto, pois ele retrata a vivência subjetiva da repórter, não é subjetiva. O tempo aqui retrata objetivamente, tá? Veja que é uma sequência cronológica, um acontecimento, dá para saber aí o tempo real aí, não é subjetivo, tá bom? O tempo da narrativa é cronológico, pois ele é ligado aos sentimentos interiores vividos pela repórter. Não, ela está vivendo uma situação real. Ela não é nenhuma lembrança, não é nenhum sonho, nada, tá? Então, ele trocou aqui essa explicação aqui para o tempo psicológico, só que ele botou a questão pede em cronológico. Então, é falso por isso, porque é um tempo cronológico e é um tempo ligado aos sentimentos reais, tá? E não interiores, tá? Interiores é aquela lembrança, tá? Aquele sonho, aquele acontecimento, assim, aquela lembrança. Ela chegou no local e lembrou. Aqui não, aqui ela vive a situação. A repórter é a antagonista da narrativa, ela é a protagonista, não é? Ela é a principal e ela não é do contra, ela é a protagonista, portanto, é falso também. Vamos à história em quadrinho, que é a tirinha, né? Isso aqui é o texto 3. Leia e analise o texto 3, reproduzido a seguir, para responder ao item 14. Texto 3. Com a ajuda da tecnologia, os rituais indígenas ficaram muito mais acessíveis. Antes era necessário convocar toda a tribo para fazer as preparações do evento. Mas hoje em dia a coisa é bem diferente. É só ir até a casa do cliente, colocar o DVD no aparelho e dar o play. Aí tem uma expressão em inglês aqui, começa agora o ritual de inicialização da turma Tupinambá de 2010. Então veja, com base no texto, né? Com base na história, com base na tirinha, julga os itens. O substantivo ajuda, no primeiro quadrinho, classifica-se como comum e abstrato. Correto. Ajuda é um substantivo comum, porque são muitos, né? E ajuda, ela não existe sozinha. Alguém que ajuda outro. Então, é um substantivo abstrato, verdadeiro, correto. Os rituais indígenas ficaram muito mais acessíveis se substituirmos o termo. Aqui a frase. Os rituais indígenas. Se substituirmos o termo destacado pela palavra aborígenes, a frase não perde o sentido original. Correto. Tem o mesmo sentido, tá? Aborígenes corresponde a indígenas. No segundo quadrinho, a expressão toda tem o sentido de totalidade e se refere a todos os integrantes da tribo, correto? Então, a expressão toda lá no texto, corresponde, ele falou aqui toda a equipe, não é? Não, ele falou toda a tribo, então tá certo, tá? É todos os integrantes, tá certo? É a totalidade, muito bem, certo? No trecho, é só ir até a casa do cliente, pode-se substituir a palavra destacada por somente, correto? É somente ir à casa do cliente e dá no mesmo sentido, não altera o sentido da frase, verdadeiro. O termo casa, no quarto quadrinho, é classificado morfologicamente como um adjetivo? Não, casa é um substantivo, porque é só ir na casa do cliente, então, casa é substantivo. Não seria classificado morfologicamente como adjetivo, não.
Não é adjetivo. Casa é um substantivo, tá certo? Então, veja, a nossa prova é uma prova mais elaborada, né? Exige mais atenção, mais tempo. Então, você tem que ler com bastante atenção, tem que analisar bem, porque é uma prova mais elaborada, tá certo? Exige mais do aluno. Então, trabalhamos todos os conteúdos, não foi isso? A gramática e a parte de texto, né? E você tinha, assim, que prestar muita atenção, tá? Principalmente porque as questões, elas pediam, assim, 5 perguntas de um mesmo item, tá? E não podia esquecer nada. Então, e ainda você tinha que responder com suas palavras, não é assim? De acordo com o conteúdo que você aprendeu, mas com sua resposta, com sua produção. Tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.